Olá, eu sou a Nayara Gomes, analista de comunicação da Mac Show. Olá, sou Jonathan Aguiar, coordenador executivo do Sindifer. Estamos aqui hoje com o Marcel Albani, Olá. diretor da Boa Praça EPI, e Guilherme Duarte, executivo de grandes contas da Boa Praça EPI. Sejam bem-vindos. Obrigado. Para começar, eu queria saber um pouquinho da trajetória profissional de cada um de vocês. Vamos lá, eu começo. Meu nome é Marcel, né? Eu já trabalho no setor de marketing há mais de 25 anos, sou formado em marketing. Já passei por algumas boas empresas aqui do estado, basicamente no setor automotivo, no setor também tanto de carro quanto tratores, área de construção civil e energia solar, fotovoltaica. E trabalho no Boa Praça EPI tem 3 anos, fiz 3 anos agora. E a empresa que ela tinha uma hold, né? E que a hold ela se desmembrou agora no final do ano passado. Então eu estou assumindo esse cargo de diretoria tem 1 ano, né? Só no Boa Praça EPI. Guilherme? Eu sou o Guilherme, eu sou o executivo de contas do Boa Praça EPI e a minha carreira se iniciou, de fato, no mercado, né, profissional no Boa Praça EPI como estagiário, né, há 5 anos, eu tenho 25 anos hoje. Eu comecei lá como estagiário, depois subi para consultor de vendas e estou no cargo de executivo aí há 3 anos. Sou formado em engenharia de produção e estou namorando uma pós em engenharia de segurança, né, do trabalho. E me conta sobre a empresa, o Boa Praça EPI. Bom, Boa Praça EPI, ele passou por algumas mudanças, né? O grupo, na verdade, eu acho que é melhor explicar Boa Praça EPI explicando um pouquinho do grupo, né? Muita gente confunde o Boa Praça, né, com supermercado, né? Então, na verdade, o ex-dono do Boa Praça, que ele começou o negócio com alimentos e materiais, vendendo alimentos e materiais para navios. Depois que ele começou com isso, ele montou um supermercado. Em algum momento ele vendeu o supermercado para um outro grupo e vendeu a parte de chip supply, que a gente chama, né, para os atuais donos. E os atuais donos, eles vendiam outros materiais, como parafuso, enfim, e também vendiam alguns materiais que, dentre eles, estava o EPI. Em 2017, foi visto uma oportunidade de mercado de montar um negócio só focado em EPI. E aí sim nasceu Boa Praça EPI, aonde já está atuando dentro do estado do Espírito Santo. Então, assim, aonde nasceu foi dessa forma. E como que foi vocês viram essa oportunidade de mercado? Qual foi o insight assim, que determinou a criação? Em comparação assim, com outros produtos que a gente vende, o EPI ele é um produto consumível, né? Os clientes eles precisam de recompra, então assim, é um produto que os clientes estavam com dificuldade de achar especialistas para poder tirar dúvidas e fazer a compra certa. E foi identificado dentro de que eles têm uma organização de conselho, né? Então o conselho mapeou o mercado, né, pediu esse mapeamento de mercado e eles viram uma grande oportunidade ali, que é atender de uma forma consultiva, fazer então uma empresa especialista em EPI. Né? Então assim, uma vez que a gente conseguiu trazer esse DNA para dentro de casa e já com uma roupagem um pouco diferente de experiência, a coisa ela foi acontecendo de forma orgânica, né? Então assim, hoje a gente colhe frutos de um trabalho muito bem feito no passado. E qual o diferencial de uma empresa especialista em EPI? O que ela pode oferecer para as empresas, para o mercado de forma geral? Muitas empresas trabalham com EPI, mas trabalham com outros segmentos também. Então, assim, o foco no EPI, ele fica às vezes um pouco deixado de lado, né? E a gente viu que o grande diferencial é o quê? Disponibilidade de estoque, entrega rápida, porque às vezes assim a pessoa ela não tem uma previsibilidade de quando ela vai precisar e às vezes ela precisa de muito de uma vez só. Então assim, a disponibilidade e obviamente, né, a marca tem que ser uma marca de qualidade, né, o preço também é competitivo, é um mercado que, querendo ou não, ele passa por cotações, não tem jeito.
mas a gente viu que a disponibilidade, a rapidez da entrega e principalmente o atendimento, porque nem sempre quem compra o EPI, ele entende tanto de EPI. Até o técnico de segurança que entende bastante, ele não tem a carga de treinamentos que o nosso time tem. Então, assim, para poder saber qual é o melhor EPI para essa atividade, que está mais atual, o que faz mais sentido, às vezes não é o que a pessoa está cotando naquele momento. Então, assim, a gente consegue fidelizar o cliente mostrando justamente isso. Olha, você está pedindo essa cotação, a gente pode dar uma olhadinha um pouco melhor o que está acontecendo aí dentro, porque isso aqui eu acho que dá para ser olhado de uma forma diferente. A empresa normalmente gosta muito disso, abre espaço para a gente dar treinamento para a equipe, dar treinamento para os técnicos ou até para os próprios compradores, eles decidirem um pouco melhor qual é o melhor EPI. Então, assim, o grande diferencial que tem na Boa Praça EPI são esses pilares que a gente chama, né? Entendi. Jonathan, eu já perdi as contas de quantas vezes a gente já falou de segurança aqui no podcast, né? Exatamente. Acho que assim, o foco principal das empresas hoje é de ter essa proteção com o seu trabalhador. E o slogan da Boa Praça EPI é proteção é sua melhor segurança. Exatamente. Você pode falar um pouquinho mais pra gente, Guilherme? Claro. Então, o Boa Praça EPI, ele surgiu, né, como o Marcel disse, de um estudo de mercado, né, para a gente entender quais eram as dores do mercado para a gente pudesse solucioná-las. E o slogan proteção é sua melhor segurança, porque a gente hoje conta com 2 lojas físicas e a gente entende quais são os padrões, né, normativos para as indústrias. Então a gente sabe quais são as rigorosidades para garantir que o colaborador ele vá para a empresa, trabalhe de forma segura e volte para casa. Então, assim, as nossas lojas conceitos também elas vieram para poder levar essa cultura de proteção para as casas também, para as atividades cotidianas. Então, o lema vem disso, a proteção é a sua melhor segurança. É aquele famoso, é melhor eu estar preparado e não precisar do que eu precisar e não estar preparado. Então, a gente vem muito focando nessa cultura, né, nas lojas, elas são bem conceituais, com uma espécie de self-market. Você vai, faz a compra, tem os vendedores de lojas para poder auxiliar e a gente expande esse conhecimento, né, para as lojas, para as pessoas se protejam nas atividades cotidianas, fazer um churrasco, uma limpeza, né, trocar uma lâmpada, sempre se proteger em todos os âmbitos onde você pode ter um acidente também dentro de casa. Perfeito. Essa venda consultiva, ela traz todo um diferencial, seja em campo, seja na própria loja também. E vocês falaram de uma análise de mercado. Em quais mercados hoje vocês têm atuação? Quais segmentos? Então, hoje a gente pode dizer com tranquilidade que a gente atende todos os segmentos. A gente pode detalhar aqui quais são os principais, né? A gente tem um atendimento aqui no Espírito Santo, atende todas as indústrias, as terceiras que prestam serviço, são os prestadores de serviços, as questões das condominiais que prestam atendimento a vários condomínios, na limpeza, na manutenção, setor elétrico, setor alimentício, vê um acrescento muito forte nos frigoríficos. A gente atende também Petróleo e gás. O óleo e gás bem atuante aqui no estado crescendo, né, no norte, no sul. Sim. E também na região de Macaé, onde é um setor muito forte, que vem crescendo. E acho que os principais seriam nesse mais aí. A gente também está fazendo um trabalho muito forte na linha branca, né? Linha de supermercados, mercados, enfim, material construção civil, né? Também é muito forte. E são clientes que têm dores diferentes, né? Porque às vezes a gente vê, alguns eles têm uma necessidade de um produto de uma qualidade maior, que aí ele usa durante muito tempo, outros um uso mais rápido, então às vezes busca um produto de mais de preço, mais de combate, e a gente vai adaptando o nosso estoque, nosso mix, né? De acordo com essa necessidade de cada cliente. Essa adequação também ocorre também de acordo com a segmentação do próprio cliente. A gente sabe que tem muitos segmentos no nosso país aí por várias questões que tem uma rotatividade muito alta. Sim. Então, às vezes, um trabalho técnico, um desenvolvimento de produtos, nesses tipos de clientes onde tem uma rotatividade de funcionários alta, ela tem um break, né, por conta do investimento. Então, a gente tem que se adequar na questão do commodity, de uma linha mais que vai trazer a proteção num valor mais em conta, para que a empresa ela consiga conciliar esse alto custo, que é uma coisa retroativa. Sim, até mesmo ter um controle efetivo dos EPIs. Exatamente. E sobre os KPUs, vocês falaram do mix de produtos de vocês, qual é o número total de KPUs que vocês têm hoje?
Hoje a gente está em torno ali de 2.500. Né? Entre 2.400 e 2.500. Né? Então, assim, a gente tem várias marcas, né? A gente tem uma curadoria muito forte, um time de compras muito especializado e que já trabalha lá há muito tempo, né? Para poder fazer essa análise de produto. A gente sabe que isso daí é importantíssimo, né? Então a gente é muito rigoroso com isso. E assim, a gente está agora navegando outros oceanos, por exemplo, online, a gente está descobrindo um outro universo que a gente não estava esperando, né? Mas assim, tem muita gente que a gente identificou em regiões remotas do Brasil que estão demandando produtos de qualidade e acaba comprando a gente de forma online. Entendi. Vocês falaram desse volume de SKUs. SKUs. E acredito que por atender setores tão distintos, cada um tem a sua necessidade, tem que adaptar. Mas existem aqueles EPIs que são em comum, que independente da atuação, todos precisam ter? Sim e não. É porque a questão da proteção ela é individual com relação a cada particularidade da empresa, da indústria. Então, em alguns setores você está protegido ali com um plug, com óculos, uma coisa mais tranquila, uma indústria com um risco muito menor. Já em algumas indústrias você tem que estar totalmente, né, segmentado, equiparado, com proteção literalmente da cabeça aos pés. Então você precisa do capacete, do óculos, do abafador, muitas vezes, né, o abafador não de inserção, mas o de acoplar no capacete. Aí a vestimenta NR10 ou risco 2, risco 4, dependendo de uma subestação. E a calça também, e a botina também, e a luva também. Então, assim, uma questão, tem alguns segmentos de empresas que elas usam muito um mix pequeno e tem empresas que usam vários modelos, né, que tem que estar, de fato, segmentado da cabeça aos pés, o colaborador. Você falou mais cedo sobre essa rotatividade, né? Porque esses EPIs têm uma data, tem um prazo de validade, né? Sim. Os EPIs ele tem esse prazo de validade deles e tem o tempo de utilização. A grande maioria dos EPIs eles nem precisam chegar até o vencimento da validade. Eles são produtos consumíveis, né? Então, assim, na maioria das vezes eles acabam antes, né? Então já chega num momento ali que precisa fazer a troca, mas isso também depende muito do segmento, daí depende também da linha de produto, né, Guilherme? Sim, exatamente. E não é para inglês ver esse prazo de validade. Cara, a segurança é em primeiro lugar. Então, assim, isso daí é levado muito a sério. Os órgãos que fiscalizam são muito incisivos e dá problema realmente muito grande para as empresas que não levam isso daqui a sério. Por isso que a gente fica um pouco preocupado da empresa escolher o EPI correto. Acontece às vezes, tá, de o comprador às vezes com uma certa inexperiência fazer um pedido de uma forma muito genérica de um produto e alguém ganhar a cotação com um produto de baixa qualidade. E aí isso está trazendo um risco para o dono da empresa que nem enxerga isso. E só vai conseguir ver talvez depois de ter alguma multa ou então algum acidente, que é pior do que a multa, né? Porque antigamente era o cara tá usando o EPI, eu estou fornecendo o EPI, eu estou resguardado, nem sempre. Que aí agora entra numa questão de fato de municiar o seu colaborador com o EPI correto para atividade. A gente pode jogar um exemplo aqui tranquilo como um frigorífico. Se eu tenho uma câmara, né, ou uma entrecâmara para menos 35 graus, eu preciso estar atenuando o meu colaborador para que ele passe o tempo de trabalho dele, de acordo com o trabalho dele, naquelas condições, sem que eles tenham nenhum acesso ao risco térmico. Então, ao risco de uma hipotermia, alguma coisa. Então, ele tem que estar equiparado para essas condições. Só que eu tenho japoneses para menos 15, eu tenho japoneses para menos 35, então, e todas elas costumam ter o mesmo certificado de aprovação. Inclusive, essa questão. Inclusive a questão do EPI também, nesse caso, ele vai servir para mitigar a incidência de insalubridade. Com certeza. Com certeza, porque aí não entra nesse âmbito térmico, são várias contas que são feitas com relação ao esforço de trabalho e ao tempo de exposição. São essas duas contas que fazem, tem uma medida que é o Wickler, uma medida de uma forma externa, né? Não é feita aqui no Brasil, o dono dessa conta não é daqui no Brasil. Você faz essa conta, você tem ali uma medida que essas japonesas, esses itens térmicos têm
esse númerozinho para você estar municiando de acordo com a sua particularidade. Então, se eu tenho só uma entrecâmara, menos 15, menos 10, até 5,5 graus positivos, você tem que equiparar de uma forma. Se for uma coisa mais fria, né, um produto, uma câmera mais específica, e você tem que parar de outra forma. Então, é por esse motivo que não dá pra gente usar um produto sem entender melhor, entendeu? Por isso que a gente sempre tenta entender melhor o lado do cliente para poder ofertar o produto de acordo com a necessidade dele. Da mesma forma, ele não precisa usar uma menos 35 onde ele não tem o risco, porque ele está gastando mais dinheiro. Então, a nossa consultividade no ato do orçamento, nas visitas em campo, na homologação, desenvolvimento de produtos, é nesse foco, é sempre visar o custo-benefício, mas é exatamente nesse ponto, a qualidade e o custo para o cliente, no colaborador final. E a informação também, né? Porque aconteceu até tem pouco tempo, né? Um cliente que ele voltou a falar com a gente, acabou comprando com uma outra empresa e teve problema de contaminação na mão, né? Então, assim, aí a gente mandou o técnico lá, né? Por conta própria, falou assim, não, a gente vai ir, independente de qualquer coisa, para ver o que aconteceu. A luva que tinha comprado era até a correta. Só que ele usou além do tempo específico para a utilização daquela luva. Aí o comprador e a pessoa que estava usando falou assim, nossa, mas a luva está perfeita. Ele falou, pois é, mas vocês tinham que saber que essa luva tem que usar durante tanto tempo. Não é porque ela está visualmente perfeita que ela está perfeita. Aí acaba que assim, por isso que a gente sempre reforça muito a escolha do produto e o atendimento consultivo, que a gente tem que falar com esse cliente que é por tanto tempo. Se deixar passar, corre um risco mesmo sem querer. Então não é só para inglês ver, não. Não é. Se está aquele prazo de validade, existe um motivo. Então, e a gente tem sistemas, né, suficientes para poder mapear esse prazo, né? Então por isso que é importante ter, a gente fala até internamente que é como se fosse um barbeiro, então um maquiador, alguma coisa assim, que você tem que estar muito próximo e ter uma relação de confiança muito grande. Entendeu? Porque tem que ter essa troca, tem que estar próximo. Nossa equipe vai a campo, vai falar realmente, vai ver o que está acontecendo para poder certificar que está dando certo. Porque quando, às vezes, o problema, que nem eu falei aqui da luva, né? Às vezes a empresa que vendeu leva a culpa. Ou às vezes o fabricante leva a culpa de uma coisa que, na verdade, foi informação que não foi feita da forma correta e a utilização não foi feita da forma correta. Então a gente tem muita preocupação com a vida, né, com a saúde do colaborador, do cliente. Né? Então, por isso que a gente quer tanto estar tão presente com eles. Esse acompanhamento pós-venda também traz toda a diferença. Porque você faz o acompanhamento do tempo da vida útil padrão ali daquele equipamento para o cliente. Ele não precisa se preocupar com isso, então. Ele precisa se preocupar, mas a gente está ali para poder reforçar. A responsabilidade é da empresa, a gente passa informação e a gente sempre está ali para lembrar. Obviamente a responsabilidade é deles, por exemplo, nesse caso que eu coloquei, se viesse a multa, viria para eles. Com certeza. Né? Não chegaria para a gente. Né? Então é muito importante os compradores ficarem atentos no que eles estão comprando, que não é só preço. Não adianta você olhar só preço, porque muitas vezes está escondido ali alguma coisa que pode ter um risco desnecessário. Tem algumas economias que não faz sentido. Né? Às vezes um produto ele custa 10% a menos e ele dura metade do tempo. Então são outras contas que não fecham, exatamente. Entendi. EPI, Boa Praça EPI é uma empresa capixaba, mas como que está a atuação? É só aqui no estado? Olha, eles atendem fora do Brasil? Um dia, vamos fora do Brasil. Um dia, a gente já está nos limites dos estados com outros países já. Então. Que já estamos chegando pertinho, porque hoje a gente já vende para todo o Brasil. Olha. É isso aí. E assim, a gente está de forma online por enquanto, né? E de forma dentro da carteira quando é muito perto. Ou seja, a gente vende para o Brasil todo hoje de forma online. E localmente a gente tem 2 lojas físicas, uma loja na Leitão da Silva, uma loja bem bonita, convido todos para poder conhecer. Uma loja realmente, você não se sente dentro de uma loja de EPI, você se sente numa loja de shopping, para falar a verdade. Tem área de experiência, você pode usar equipamento de altura,
usar vários óculos, luvas, botinas. Então, assim, é bem diferente, uma loja com música, é super legal. E em Vila Velha fica na Lindenberg. Aham. Mas, por exemplo, o Guilherme ele tem grandes clientes no Rio de Janeiro. Então, assim, ele faz atendimento lá, né? Então, eu acho até melhor, né, você explicar um pouquinho como é que é esse atendimento seu e colocar até um case, né, de um grande cliente que a gente atende lá e o que ele está falando sobre a gente, né? Conta. Não, perfeito. A gente tem esse atendimento, como o Marcelo falou, nível Brasil online e em alguns parceiros que estão presentes em todos os estados ou em vários outros estados que fogem da nossa região sudeste, né, no norte, no nordeste, no sul também. A gente atende via transportadora. No nosso case, né, o maior case de sucesso que a gente tem fica, né, uma empresa na região, fica no Rio, na região dos Lagos, ali em Macaé. E a gente foi recentemente premiado porque dentre todos os subcontratados que eles chamam, né, todas as empresas parceiras que prestam algum tipo de serviço para eles, a gente ficou o melhor ranqueado. Então entrou todos os tipos de serviços que eles precisam, seja uma prestação de serviço, uma terceirização na fabricação, um apoio numa plataforma, a gente ficou melhor ranqueado no OTIF que mede a efetividade de entrega, a qualidade do produto, entrega dentro do prazo. E aí eu acho também que o nosso, além de, né, ficamos muito gratificantes, somos muito honrados por esse prêmio, mas reforça a nossa importância, e a importância do nosso segmento do EPI, que tem essa importância para todos os outros serviços, e a gente foi o que teve o melhor nível, né, de entrega e efetividade. A gente teve o score mais alto. Há quanto maior tempo score. Vocês atendem esse cliente? Desde 2018. E temos um contrato exclusivo de fornecimento com ele já há 7 anos. Só vocês fornecem esse material? Equipamento de produção individual. Assim, a Boa Praça, por ter feito parte dessa hold, né, com essa outra empresa que é muito forte na área de suprimentos para navios, a Boa Praça Ship Supply ele ficou então como a maior empresa do Brasil e ela foi comprada em dezembro do ano passado pela maior empresa de Ship Supply do mundo, chamada Rist. Isso daqui foi um M&A que aconteceu e finalizou em dezembro do ano passado. Então, assim, o nosso conhecimento do segmento offshore é muito grande. A gente sempre atendeu offshore, a gente é um lugar onde a gente nada muito bem, entendeu? Então, assim, a equipe lá já consegue absorver isso, os clientes, e ele fala assim, cara, a propriedade que esses caras têm aqui para falar, e né, puxando a sardinha aqui pro Guilherme, mas assim, o atendimento dele realmente é muito bom, ele chega lá com uma propriedade muito maior do que qualquer pessoa lá de dentro, porque a gente respira isso já há muito tempo, né? Então aqui na Mac Show vocês atendem os dois mercados, porque aqui a gente acontece a Mac Show e o evento integrado que é a S Oil Gas Energy. Então acaba que vocês conhecem muito desses que estão lá no pavilhão 1, que é essa área de onshore, offshore. Sim, a gente conhece bastante e as pessoas que chegam lá no nosso stand ficam felizes de... Quem não, porque tem assim, não tem jeito, né? Nunca a gente consegue ser conhecido por todo mundo, né? Por isso que a gente está na feira também, Exatamente. né? Então, assim, tem muita gente que vai lá e fica realmente encantado, né, com a nossa proposta de trabalho. Nossa proposta de trabalho não é preço, tá? A nossa proposta de valor realmente é entrega, estoque, verdade, consultoria e uma preocupação realmente com o cliente. Né? Então, assim, quando eles percebem que a gente tem isso com autoridade, o preço ele fica em segundo plano, para falar bem da verdade. E Jonathan, qual que é a importância desse serviço diferenciado que o Boa Praça EPI fornece para a segurança das empresas? Perfeito, Nera. Quando ele citou o case de sucesso do Rio de Janeiro, que uma empresa do Espírito Santo consegue fornecer em tempo suficiente, talvez até recorde, para fora do estado, ele já está demonstrando para o Espírito Santo que ele consegue atender até mais rápido aqui dentro. A infraestrutura logística deles, para atender grandes paradas, acredito, com essa gama de produtos que vocês têm hoje, de diversos segmentos, vocês estão prontos para atender toda a indústria capixaba. Tem. E assim, para fora do estado tem uma coisa que a gente tem que até que reforçar dentro de casa, porque é uma correria
tremenda, né? Mas assim, para fora do estado a gente tem ainda a questão do compete fiscal, né? A nossa empresa está aqui dentro do estado, está aqui na Serra, sede, né? A nossa sede. E para fora do estado a gente tendo as melhores tabelas, né, regional, somado a essa diferencial do compete fiscal, fica ainda melhor. Então assim, a gente conseguindo entregar todas essas vantagens, ainda tendo a questão do preço competitivo, para eles fica mais fácil tomar a decisão. Exatamente. Não o nosso fator não ser o preço, porque a gente entrega e agrega serviço, não quer dizer que a gente não tem um preço bom. Mas o nosso preço é competitivo e ele é justo mediante aquilo que a gente entrega. Mediante os serviços que a gente presta. Né? A venda consultiva faz com que a pessoa também compre de fato o que ela necessita. Exatamente. Não vai fazer uma compra errada que vai gerar um prejuízo muito maior depois. Exatamente. A gente tem a gente falando, né? Mas enfim, a gente tem uma taxa de reclamação basicamente zero. Não tem, porque o que acontece uma hora ou outra é alguém que vai trocar o tamanho de uma botina, comprou o tamanho errado, alguma coisa desse tipo. E aí pede uma solicitação maior, aí tem uma frota de pessoas chegando. Mas assim, de reclamação de produto, não tem. Basicamente não tem, porque a gente tem muita preocupação com isso. As marcas já falam por si só, as marcas que a gente trabalha, né? São líderes de mercado, né? Dani, Bracol, Top of Mind, que é da revista Proteção, né? São aquelas marcas mais lembradas, a gente trabalha com as principais, que é que está, de fato, no chão de fábrica, com a galera usando e protegendo elas dia após dia. Então a gente trabalha com as maiores e as melhores. São todas estrategicamente definidas, né? Aquelas que estão junto com a gente nessa briga, que não estão interessados em vender direto, em passar por cima de ninguém. Então, aquelas que atrelam a nossa cultura são aquelas que a gente escolhe para poder defender e expor aqui, por exemplo, na feira, né? Como essa e em outras também. Vocês disseram que aqui na Mac Show é uma oportunidade para vocês conhecer as pessoas, trazer ex-clientes de volta. Sim. E qual a outra... o que é mais importante aqui na Mac Show para vocês? Eu acho que assim, a gente tem obviamente uma vontade de crescer, né? Isso daí é fato, não tem jeito. A gente trazer novos clientes sempre é muito bom, mas o relacionamento, né? A gente conseguir fortalecer o relacionamento quando a gente está ali dentro e vê um cliente. E às vezes o cliente ele traz uma turma da equipe deles, vai lá e faz uma festa dentro do nosso stand, aquilo ali que a gente olha e fala assim, cara, conseguimos. Eu acho que é muito isso, entendeu? A gente tem essa proximidade que às vezes no dia a dia a gente não consegue estar fisicamente na empresa o tempo todo. Então aqui é um lugar onde as pessoas vêm, entendeu? Então a gente pode apresentar um representante da fábrica, um técnico da fábrica que estão aqui, né? Tem gerentes nacionais, né, técnicos nacionais que estão dentro do nosso stand aqui. Então assim, a gente recepciona o nosso cliente, apresenta essas pessoas, apresenta novidades. Então assim, o principal mesmo é a gente fortalecer os laços com os clientes que a gente já tem. Os novos, obviamente, são super bem-vindos, a gente quer fortalecer também, mas o nosso fator de sucesso mesmo é a gente manter esse relacionamento forte com o cliente. É o que a gente aprende no curso de marketing também, que você manter um cliente sai mais barato do que conquistar novos, né? Manter esse relacionamento também, que é importante. E assim, a gente tem uma clareza grande do que a gente é e o valor que a gente tem, né? Então assim, a gente não é que a gente escolhe cliente, né? Mas a gente tem nosso critério também, né? Então, assim, quando o cliente ele tem o DNA, a cultura parecida com a nossa, a gente faz de tudo para esse cara. A gente faz de tudo mesmo, assim, entendeu? Então, assim, não tem hora, não tem, missão. A gente realmente abraça muito essa causa e vai no lugar que o cliente realmente fala, cara, esses daí são parceiros. Então, assim, a proposta que a gente tem é trazer os clientes que têm melhor DNA de acordo com a nossa cultura. Quando a gente consegue isso, com certeza todo mundo sai ganhando. É uma consequência, exatamente. Entendi. Pode esperar vocês em 2026, então? Eu já estou aqui articulando para o meu comercial, entendeu? Com certeza. A feira é o melhor investimento que a gente tem,
tá? De marketing. A gente faz outras ações também, mas assim, a feira, ela engloba muita coisa. Né? Então, assim, pra gente, com certeza, a feira de metal mecânico, as feiras em geral são boas, mas para falar bem da verdade, a Mac Show, ela tem algo a mais, sim. Principalmente agora, né, com o petróleo e gás, enfim, tem uma... Eu acho que impulsiona ainda mais, né? Então, assim, a gente com certeza, assim, se nos aceitarem, o ano que vem estaremos de volta. Claro que a gente Muito aceita. bem-vindos, né, claro. Isso mesmo. Claro. E, inclusive, para pautas, né, além não só do stand, mas a gente pode trazer aqui autoridades nacionais para poder fazer treinamentos, para poder explicar alguma coisa para o segmento. Uma coisa um conhecimento mais técnico, uma informação, né, como a gente gosta de dizer, que é importante. A gente tem muita aliança aí com gente muito boa para poder trazer informação para o segmento. Uhum. Então, eu agradeço vocês pela... Agora perdi as contas de quantas vezes. É a quarta? Consecutiva. Quarta. 22, 23, 24, 25. Quarta vez. Pela quarta participação consecutiva aqui na feira. Agradecemos também pela participação aqui no podcast, né? E muito obrigada. Mais alguma coisa, Jonathan? Nada a complementar. As pontuações dele também foram ótimas, verdade? Obrigado. A gente agradece a honra de ter participado, de poder contribuir aqui um pouco, né, do que a gente vive, e se estendendo um convite para o ano que vem, a gente pode manter, né, trazer de outra forma, como o Marcel falou, da forma que for mais cabível aí pra gente, tá bom? Podem colocar na agenda, então. O ano que vem, 2026, é de 4 a 6 de agosto. 4 a 6 de agosto, tá marcado. Em breve a gente abre renovação. Isso mesmo. Obrigado, gente. Foi maravilhoso. Todo mundo convidado aí a acessar nosso site, aí o nosso stand aqui, que dá tempo ainda, né? Dá tempo ainda. E, aliás, tem que ver se vai dar tempo, né? Mas, enfim. Mas também visitar nossas lojas físicas, né? Elas são muito bem preparadas e estão bem planejadas, inclusive para projetos maiores que em breve a gente vai falar. Ele solta essa informação bem no finalzinho. Em 2026 a gente conversa. Em 2026 a gente tem um novo engenheiro também na área aí, tá? Opa! Ai, muitas novidades logo no início, gente. Eu fiquei curiosa agora. Obrigada, gente. Esse foi mais um episódio do Pod Show, o podcast da Mac Show. Obrigada.